Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Nem sempre. Nem sempre Deus nos concede aquilo que nós pedimos. Nem sempre as nossas orações são atendidas. Nem sempre recebemos a cura que tanto queremos. Nem sempre recebemos a promoção que almejamos. E o pior, nem sempre somos atendidos quando pedimos mais tempo com as pessoas que nós amamos. Nem sempre Deus nos concede aquilo que nós pedimos, mesmo orando em nome de Jesus. Por quê? Será que a palavra de Deus se contradiz? Será que Jesus mentiu para nós? Por que Deus nos concede? Não nos concede, afinal, se pedirem alguma coisa, o Pai lhes dará. Foi Jesus quem disse. Tiago responde esse questionamento. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a refletir sobre a nossa vida de oração, não para nos acusar, mas para nos ensinar a orar da forma mais fiel, com menos de nós e mais de Deus. Tiago nos mostra que, em muitos momentos, as nossas orações estão centradas em nós mesmos e não no Senhor. Uma oração centrada no ego, feita com ganância, com vaidade, com desejo por controle, como se nós disséssemos: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, o problema é esse aqui. Me dê, resolva para mim, faça dessa maneira, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas por favor, não permitas que eu colha aquilo que eu plantei, que eu assuma as responsabilidades pelas minhas escolhas, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que eu sou um pecador e eu não consigo ser salvo pelos meus próprios méritos, por isso eu não consigo mais lutar contra o meu pecado, eu vou me entregar a Ele, mas sei que o Senhor me perdoa, por isso me conceda o perdão em nome de Jesus. E quando Deus não nos atende, chamamos Deus de mentiroso. Quando Deus não atende o nosso pedido para que pequemos deliberadamente, nos ofendemos, achamos que Deus se contradiz, porque Jesus disse: se vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. Se Deus não dá aquilo que eu estou pedindo, talvez Ele não seja tão poderoso assim. Se Deus não atende a minha oração do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, talvez não haja apenas um único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se houver, é um Deus injusto, um Deus omisso, um Deus ausente. Conversa. Conversa de quem segue o exemplo do Adão. A mulher que tu me destes, por isso eu pequei. A culpa é dela, no final a culpa é tua. Tu a fizeste. Então Tiago é firme na sua carta e precisa ser firme, porque a lei precisa nos mostrar que nós não merecemos um A de Deus. Tiago nos mostra que o problema não está em Deus, está em nós. E Jesus no Evangelho de hoje nos diz: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. E aqui está a diferença. A oração que parte do ego não chega a Deus, mas a oração que parte de Cristo e é feita em Cristo chega ao coração do Pai. Orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. É pedir não mais como quem quer ser salvo,
mas como quem já é salvo por Cristo. Queridos irmãos e irmãs, à primeira vista, as palavras de Tiago, vocês pedem, mas não recebem, e as palavras de Jesus, peçam e receberão, parecem contraditórias, mas não são. Elas se completam, elas mostram duas formas distintas de orar e revelam o coração por trás da oração. Tiago nos chama à humildade ao nos lembrar que a oração não é um mecanismo para obter favor divino. É um meio de comunhão com Deus que só existe por causa de Cristo Jesus. Algumas pessoas dizem que orar é dialogar com Deus. Não é. Orar é falar com Deus. Na oração, Deus não fala conosco. Nós falamos com Deus. A oração é uma via de mão única. Então quer dizer que Deus não fala conosco? Não foi isso que eu disse. Eu disse que na oração Deus não fala conosco, nós falamos com Deus. Então como é que Deus fala conosco? O meio pelo qual Deus fala conosco é a sua palavra, que é lida, que é meditada, que é memorizada na mente e no coração. Ali está a conexão, o diálogo que Deus estabelece conosco. Como diria o meu professor de hebraico, quando Deus se fez compreensível por amor. É na palavra santa e imutável que Deus fala com cada um. Quantas e quantas vezes nós buscamos a Deus em oração sem darmos atenção àquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Somos rápidos em pedir e muito lentos em reconhecer a sua ação graciosa em nossas vidas. Oramos pedindo proteção e segurança para vivermos neste mundo cada vez mais longe de Deus, neste mundo cada vez mais perverso, com essa crueldade ao nosso redor. Pedimos que Deus envie os seus santos anjos para nos proteger, nos guardar de todos os males, guardar a nossa entrada, a nossa saída, de manhã ao acordarmos, ao irmos para o trabalho. Pedimos a Deus que nos proteja. Nos preocupamos tanto com a nossa vida física nesse mundo e oramos bem pouco pela nossa vida espiritual. Nos preocupamos muito pouco com a nossa comunhão com Deus. Quantas e quantas vezes, diante de uma enfermidade, uma cirurgia que precisa ser realizada ou uma internação preventiva, pedimos a Deus sua bênção para a preservação de nossa vida nesse mundo, mas não nos preocupamos como deveríamos com o perigo espiritual de uma vida afastada da igreja. Pedimos que Deus abençoe o crescimento, o desenvolvimento, a educação dos nossos filhos, para que eles sejam bons cidadãos, para que eles sejam alguém na vida, para que eles alcancem as bênçãos, os benefícios, os objetivos que nós não conseguimos alcançar na nossa época. Para que eles falem inglês, alemão, hebraico, grego, para que eles falem qualquer outra língua, além do português, para que eles ganhem dinheiro e vivam bem nesse mundo confortavelmente. E muitas vezes, tiramos o culto da vida dos filhos, porque nós não temos tempo para a igreja. Nos preocupamos com uma educação secular e a educação mais importante fica de lado, porque para Deus, ou tudo que vem de Deus, é menos importante. Dá para dizer não, dá para faltar, porque Deus é amor, em nome de Jesus. Conversa. Nós negligenciamos a nossa educação cristã e a educação cristã dos nossos filhos, dos nossos afilhados, quando conscientemente desprezamos a pregação da palavra, a Santa Ceia, quando escolhemos não vir à igreja, preferindo ir a qualquer outro lugar ou fazer qualquer outra coisa em dia de culto, porque o domingo é o nosso único dia para descansar depois de uma semana puxada. Ou quando o culto é no sábado à noite, porque o sábado à noite é o único dia que a gente tem para descansar. Se fosse no domingo, eu iria. Conversa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso não tem a ver apenas com vir à igreja, tem a ver também a não se atrasar. Quantas e quantas vezes nós oramos pedindo que Deus nos abençoe materialmente e profissionalmente. E quando Deus nos concede a bênção desejada, quando nós pedimos que Deus abençoe a nossa prova de concurso, quando nós somos nomeados, somos chamados, e então começa a cair na nossa conta aquele montante que nós sempre desejamos, ou quando somos promovidos no emprego, e agora começamos a ter uma vida mais confortável, não conseguimos ser generosos em nossas ofertas, porque sempre está difícil para Deus. Não conseguimos abrir mão daquilo que nós sempre queremos, porque é para Deus. Não ofertamos como expressão de fé, gratidão e amor, mesmo tendo condições para tal. O pastor disse que é para ofertar uma janela só. Eu posso ofertar 10, vou ofertar só uma. É só um exemplo assim, ó. Só um exemplo. Ainda em outras ocasiões, queridos irmãos e irmãs, também somos egoístas em nossas orações. Muitos dos nossos entes queridos desejam ardentemente descansar nos braços de Deus, diante de uma enfermidade severa que causa dores e sofrimentos que ninguém é capaz de imaginar, senão a pessoa que sofre. Pedimos a Deus que continue preservando a vida, mesmo diante de um quadro tão cruel. Eu sei que é difícil a gente se despedir de quem a gente ama. Eu sei que nós não queremos que as pessoas que nós amamos sejam sepultadas. Ninguém quer isso, nem Deus. Porque Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para viver eternamente. Por isso, é errado quando a gente tenta consolar alguém diante da morte de um ente querido que estava sofrendo, dizendo: Deus quis assim, essa é a vontade de Deus. Não é nem nunca será. Deus não deseja a morte de ninguém. Por isso Ele enviou Jesus, para que nós não permanecêssemos na morte, mas vivêssemos eternamente com Ele, ainda que seja necessário passarmos por ela. Porque a nossa vida, a nossa esperança não se limita às coisas deste mundo, mas às coisas do alto. Por isso Jesus é claro e objetivo aos seus discípulos: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que a oração tem poder. E há quem insista: ore mais, porque a oração tem poder. Se a oração fosse apenas isso, bastaria todos nós orarmos repetidamente com palavras bonitas ou com grande intensidade, quem sabe até reunindo multidões em oração. Se isso fosse a solução, muitos dos que hoje estão nos hospitais já estariam curados. Outras vezes, quando vemos alguém passando por dificuldades, dizemos: tenha fé, como se a fé fosse algo que está dentro de nós e que tem o poder de mover o coração de Deus. Não é assim que a fé funciona. Ter fé é depender de Deus, é crer que Deus vai ajudar. Ter fé não é repetir para si mesmo: eu vou ficar bom, eu sei que eu vou ficar bom. Isso é pensamento positivo, e pensamento positivo é idolatria. Cristão não tem pensamento positivo, cristão não deseja boa sorte, cristão deseja Deus abençoe. Ter fé é dizer: eu quero ficar bom, eu oro para ficar bom, mas sei que Deus sabe o que é melhor para mim. O enfermo que descansa no Senhor é curado da sua enfermidade. O paralítico que descansa no Senhor volta a andar. O cego que descansa no Senhor volta a enxergar. Cadê a Dona Amélia? A perna da Dona Nelly vai estar intacta no céu,
pedaço dela, né? Teve que ser cortado. Por quê? Porque todos os nossos problemas são resolvidos a partir da ressurreição de Jesus. Não da forma que nós queremos, não no tempo que nós queremos, mas no tempo de Deus, que se chama eternidade. Por isso nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Porque, como diz Tiago, são as coisas do mundo que fazem com que nos afastemos de Deus e briguemos uns com os outros. Porque ter fé não é insistir para que Deus faça o que a gente quer, mas é apresentar a Ele o nosso desejo e confiar na sua vontade, mesmo que seja diferente da nossa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, orar não é apenas apresentar os nossos pedidos a Deus. Orar é também pedir que Ele nos diga o que é melhor para nós. Deus não responde orações por mérito, Ele responde orações por misericórdia. Misericórdia, porque Deus tem coração com a nossa miséria. Deus responde as orações porque Ele tem coração com a nossa miséria em Cristo Jesus. Por isso, orar em nome de Jesus é descansar no amor do Pai. É saber que mesmo o não de Deus é a melhor coisa para nós. É confiar que quando Ele se cala, Ele ainda está presente. É crer que mesmo sem entender, somos cuidados. É saber que, ainda que não sintamos algo sobrenatural queimando em nossos corações, ainda que leiamos um texto da Escritura Sagrada e não encontremos nada de extraordinário naquilo ali, Deus ainda está presente, porque Ele não se manifesta com mundos e fundos, com maravilhas, com coisas além deste mundo, mas na Sua palavra está diante de nós. Ter fé, orar com fé, em nome de Jesus, é crer que mesmo sem entender, somos cuidados por Deus, porque a oração transforma. Às vezes a oração transforma o mundo ao nosso redor, e outras vezes a oração transforma o nosso coração. A oração nos faz lembrar que somos filhos de Deus, nos faz lembrar que temos um Pai que nos ama, que está perto, que ouve e que age a seu tempo, a seu modo e conforme a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que para nós pareça estranho e diferente. Por isso nós precisamos ter a humildade de considerar que, às vezes, Deus não nos dá o que queremos para nos ensinar a querer o que realmente precisamos. Na oração somos lembrados que nós fazemos os nossos planos, mas quem dirige a nossa vida é Deus, o Senhor, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Aí vem a importância do aconselhamento. Aí vem a importância de buscar em Deus o auxílio para as tomadas de decisões. Aí vem a importância de chamar o pastor para um aconselhamento. Pastor, eu preciso fazer tal coisa. Vamos orar comigo aqui na minha casa? Isso é muito importante. E eu faço isso muito pouco aqui. Deveria fazer mais. Porque a nossa vida como cristãos não é nossa, mas é de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Na oração nós lembramos que é Deus quem dirige a nossa vida. Foi por isso que Paulo foi na Macedônia. Paulo não queria ir à Macedônia, ele queria ir para a Ásia. Mas Deus disse, não, Macedônia. Por que? Não interessa, claro. Lá você vai encontrar a Lídia, vai encontrar as parceiras dela orando, lá você vai anunciar o evangelho para ela. Lá você vai ficar constrangido, mas vai com calma, vai dar certo. Vai dar certo. Por isso Paulo foi à Macedônia, porque é Deus quem conduz. E é por isso que Deus nos chama a viver e anunciar Cristo para todos. Não lá na Macedônia ou na Ásia, mas aqui dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, para que o mundo veja Cristo em nós e também através de nós, para que se conheça na terra o caminho do Senhor e em todas as nações a salvação que Deus oferece. Salmo 67. Existem muitas famílias que estão divididas
O marido é cristão, a esposa não é, ou a esposa é cristã, o esposo não é, ou os pais não vão à igreja, mas os filhos sim, ou os filhos não vão e os pais sim. E agora, ore e viva a fé. Se o seu marido, já disse mais uma vez, vou continuar repetindo até a volta de Cristo. Se o teu marido não quer vir à igreja, venha você. Se a tua esposa não quer vir à igreja, venha você. Se você não tem condução para vir, peça uma carona. Aprenda a pedir quando necessário. Pode me dar uma carona? Mas mora lá, a pessoa mora lá na Coama. Coama é perto. Ela mora lá na Coama. Eu moro aqui no Pingão, ou eu moro ali no Quatraca. Não vou lá, vai. Isso é o trabalho. Bom que você pode ir. Porque Deus nos ensina a viver em comunhão. Sempre auxiliar as pessoas que precisam de nós. Então as famílias precisam se unir na palavra, porque o testemunho da fé mais eficaz acontece no seio familiar, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a maior dificuldade para nós é compreendermos que Deus age em nossas vidas. Nós sempre queremos que Deus atenda às nossas orações conforme o nosso tempo e a nossa lógica. E quando isso não acontece, duvidamos de Deus. Mas a palavra de Jesus no Evangelho de hoje nos lembra que a paz que Jesus concede não vem na ausência do sofrimento, mas na vitória de Cristo sobre o pecado, o diabo e a morte. Por isso, orar em nome de Jesus é descansar em Deus, o Pai. É confiar que Deus ouve. É crer que Ele age, mesmo quando não vemos. É continuar orando, não porque queremos convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas porque queremos aprender a viver de acordo com a vontade dEle. Por isso a oração mais difícil que nós fazemos a Deus é: Senhor, seja feita a Tua vontade. E não. E um dia, queridos irmãos e irmãs, todas as orações serão respondidas. Todas as orações encontrarão respostas plenas em Cristo Jesus. Naquele dia, como Jesus disse, tudo será claro. E enquanto aguardamos aquele dia, seguimos orando em nome de Jesus. Não porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, mas porque Ele já fez tudo aquilo que nós precisamos. Perdão, vida e salvação no Cristo morto e ressurreto. Porque a promessa de Cristo no Evangelho de hoje nos conduz a olhar para além das circunstâncias presentes e a viver com ânimo, não para que tudo sempre ocorra bem agora, mas porque em Cristo tudo já está resolvido na eternidade. Que essas palavras fiquem bem guardadas em nossos corações, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós nos colocamos de pé e seguimos com o ofertório.